Olá, tudo bem com vocês? Como passaram de férias? Descansaram bastante? Deu para curtir um pouquinho, passear? Espero que todos estejam bem, com saúde, com disposição para a gente retornar e continuar o nosso ano letivo. Hoje vamos começar a falar sobre o cubismo. Vamos ter uma visão um pouco sobre o que foi o movimento cubismo e os principais pintores, tá? Olha só, nós estamos aqui na sequência didática 5, materialidade, processo de criação. E os nossos objetos do conhecimento são a arte para experimentar e vivenciar, arte participativa e interativa, arte e brincadeira, diversão, artistas diversos, análise e leitura de imagens e técnicas artísticas. Vamos lá, então? Olha só, pessoal. Esse assunto que a gente vai falar aqui, ele faz parte daquela sequência que a gente estava falando sobre os pintores, né? Que a gente começou falando sobre os pintores. A gente falou sobre o Leonardo da Vinci, hoje nós vamos falar sobre o Picasso e o Paul Cézanne, tá? Então, a arte cubista. Vocês já viram falar de cubismo? Sabem o que é isso? O que significa cubismo? O cubismo ele aconteceu no início do século XX. Ele foi depois do pós-impressionismo, tá? Então, sempre que acontecem esses movimentos artísticos, eles vêm em reação ao movimento artístico anterior. Então, teve um movimento artístico anterior que foi o impressionismo, pós-impressionismo, que era ali do Van Gogh e tudo, que eles tinham aquela impressão da natureza. Então, eles queriam pintar ao ar livre, eles queriam fazer a pintura no momento em que estava acontecendo. Eles saíram dos ateliês e foram pintar nas praças, nos parques, tudo ao ar livre, acompanhando ali o movimento do sol, a incidência da sombra, tá? Então, isso foi o impressionismo. E depois veio o cubismo, que é isso que a gente vai ver agora, que já foi uma reação, tá? Então, olha só, o cubismo, sabe-se que o marco inicial desse movimento foi a obra Les Demoiselles de Avignon, de Pablo Picasso. Les Demoiselles de Avignon, de Pablo Picasso, mas não se pode deixar passar despercebida a contribuição de Cézanne, que é o Paul Cézanne, ao romper com a representação fiel da realidade. Esse artista introduziu as formas geométricas em suas pinturas, sendo o precursor do cubismo, ou seja, ele é um anterior ao cubismo, né? Ele que começou ali da origem, mas a obra principal foi essa aqui do Pablo Picasso, tá? O cubismo ele surgiu no século XX e rompeu com as formas tradicionais de representar a natureza e as pessoas por apresentar formas geométricas na composição, como cubos e cilindros. O precursor foi o Paul Cézanne, que influenciou os artistas como Picasso e Leger. Então, veja, aqui nós temos uma obra do Paul Cézanne. O Paul Cézanne, ele gostava muito de pintar maçãs. Então, se você observar, a maioria você coloca aí no Google, Paul Cézanne, obras. As maiorias das obras dele, ele pintou maçã, ele adorava maçã, né? O que você observa nessa pintura? Que é uma natureza morta, né? Natureza morta são esses objetos e frutas, coisas inanimadas que são pintadas numa mesa, uma natureza morta, né? Tem objetos e frutas e coisas inanimadas. E aí o Paul Cézanne falou assim, quero assombrar Paris com uma maçã. Por que Cézanne disse essa frase? Seria possível assombrar uma cidade com uma maçã, com uma fruta? O que você acha? É possível assombrar Paris com uma maçã? Qual a sua opinião? Hein? Me digam aí no chat o que vocês acham. Observem essa imagem, vamos ver ali? Ó, ela tem ali o fundo amarelo, né? Ó, fundinho aqui amarelo. Tem as maçãs ali em tons vermelhos, né? Tem aqui, ó. Tem essas outras frutas aqui, pêssego, né? Tem aqui um objeto, não sei se é um copo, alguma coisa assim, que está sobre uma mesa, né? Então, uma natureza morta. Sem julgamentos, tá?
Ah, é bonito, é feio? Não, sem julgamentos. A gente está analisando aqui as questões técnicas da obra, tá? Então, assim, pessoal, por que ele falou isso? Vamos ver aqui. O Paul Cézanne produziu obras-primas como o tema Natureza Morta. O artista tinha facilidade em representar objetos do dia a dia, como mesa, toalhas e frutas em espaço determinado. Então, veja, essa aqui é a figura dele, né, do Paul Cézanne. Então, foi assim. Certa vez, Cézanne disse: quero assombrar Paris com a maçã. Para entendermos essa frase, devemos saber que o artista tinha facilidade em criar soluções plásticas em suas pinturas. Nas obras de natureza morta, posicionava as frutas de forma harmônica, combinando-as com outros elementos como mesa, bule, toalha, etc. Mais do que pintar a maçã, Cézanne revolucionou o espaço em que a representou. Outra característica de Cézanne é usar a cor para formar a imagem da fruta. Ô, professora, tá passando toda hora aí. Aqui. Diferente do que faziam outros artistas, que partem do pressuposto de que uma forma colorida é uma maçã. Essa é a razão do artista ter dito tal frase. Então, o que acontece aqui na obra da maçã dele? Ele não fez como o princípio assim do desenho. Quando vocês aprendem a fazer um desenho, o que a gente faz primeiro? A gente vai lá, faz as linhas com lápis, depois a gente vai e preenche com tinta por dentro. Nessa obra, o que ele fez? Ele foi pintando os contornos aqui diretamente com a tinta da paleta no suporte que é a tela, tá? Então, por isso que ele queria, ele falou essa frase, que ele queria assombrar uma nova, como se fosse assim, uma nova forma de pintar, uma nova técnica que ele desenvolveu naquela época, baseado nos impressionistas que já faziam isso. Só que assim, os impressionistas, veja, eles pintavam, eles queriam retratar a luz do dia, né? Então eles tinham o pensamento assim: se eu demorar muito para pintar, dali a pouco não vai estar mais assim, por causa da incidência da luz do sol e a sombra vai mudando. Então eles faziam pinceladas rápidas, tá? Então, por isso que as obras impressionistas, depois a gente vai ver mais sobre elas não têm assim contornos e elas parecem borrões. Então ela foi muito julgada assim como lixo, coisa feia, não tem forma definida, sabe? E aí o Paul Cézanne veio depois disso e fez a mesma coisa, pintando diretamente sobre o suporte, só que o que ele colocou? Ele fez o contorno nas figuras ali da obra, todos aqui, ó, você veja que ele fez o contorno, só que ele fez também usando a mesma técnica do impressionismo, sem fazer contorno a princípio com lápis, para depois cobrir com tinta por dentro, tá? Ele fez diretamente com a tinta. Então, esse é o motivo dele ter falado tal frase. Pode-se dizer que o precursor do cubismo foi o Cézanne, por causa dessa técnica que ele começou a desenvolver ali, já que ele não usava perspectiva de forma linear. O artista representava a natureza com formas geométricas e afirmava ver na natureza o quadrado, a esfera e o cone. Mais tarde, os cubistas desenvolveram essas características, dando início ao movimento cubismo. Então, outra coisa que o Cézanne inventou ali, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Deixa eu ver como que eu vou aumentar aqui, pessoal. Aqui, olha só. Essa aqui é a obra dele, tá? Chama O Lago de Annecy, obra do Paul Cézanne. Veja, essa obra aqui, ela já tem algumas características do impressionismo, porque você observa que são o quê? São borrões, né? Não são muito definidas as formas. Já vindo naquela característica que eu falei para vocês de pintar no exato momento em que está acontecendo a cena, não dá tempo de fazer contorno, então vamos passando direto a tinta, vamos misturando na tela mesmo, tá? Só que o Cézanne, o que ele disse? Que ele conseguia enxergar formas geométricas na natureza,
tá? Então, ele pintava de acordo com isso. Ó, veja que aqui não parece um triângulo. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o primeiro plano é definido pelo tronco de uma árvore. Então, aqui é o primeiro plano. No terceiro plano, observamos a casa e as montanhas pintadas como se fossem manchas sobrepostas, formadas a partir de blocos ou formas geométricas. Consegue observar ali que parece triângulos? E o segundo plano são manchas que surgem o lago. Então, veja aqui, ó, as formas geométricas. É possível enquadrar áreas da pintura de Cézanne utilizando losangos e triângulos variados. As manchas de tintas sugerem formas geométricas. Então, ele usou aquela técnica lá de manchas de tintas, né? E aí, só que ele também conseguia enxergar o quê? Formas geométricas na natureza. Então, a partir disso que surgiu o cubismo. Tá vendo que é uma transformação, foi assim, foi vindo, né? Uma transformação de um momento histórico, de um período ali da história da arte, e foi aos poucos desenvolvendo, né? Assim que surgiu da noite pro dia, acabou o impressionismo, começou o cubismo. As coisas vão acontecendo naturalmente, entendeu? Aí nessa transição vai misturando um período com o outro, e vai surgindo novos elementos até que surge um novo movimento. No caso aqui, o que a gente está vendo é o cubismo. Mas você vê que ainda tem características do impressionismo, que são os borrões, tá? Então, continuando aqui, olha só, outra obra, o Monte de Santa Vitória com o Pinheiro. A mesma coisa. Ó, vamos analisar os detalhes dessa obra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar. Ó, o artista ocupou-se mais dos efeitos globais que dos detalhes. A montanha delineada com carvão acrescenta manchas à superfície colorida. Ó, tá vendo aqui os delineados da montanha? Ó, tá vendo em tons mais escuros? A árvore serve de moldura para a montanha, seguindo o vazio do terreno distante. Aqui a árvore, ó, como se fosse uma moldura, né? Ela já tá bem aqui no canto. E essa outra aqui em cima também, ó. Tá vendo? Ela já tá aqui no céu, como se fosse uma moldura da montanha aqui. Observe que Cézanne utilizou no fundo da pintura as cores frias, como o azul e tons quentes à frente. Olha só. Em cima aqui o céu, cores frias, né, que são azul, esverdeado, ó, para dar aquela sensação de já tá entardecendo, né? E aqui as cores quentes, ó, ele colocou laranja, vermelho, tons avermelhados, amarronzados, laranja, tá vendo? No fundo, embaixo aqui no primeiro plano do quadro. Essa combinação dá a impressão de profundidade à obra, contrastando com a paisagem. Pode-se observar galhos de árvores que sugerem movimento. Então, deixa eu voltar aqui com a minha pintura. Isso, aqui. Ó, que a gente acabou de falar, né? Dá a impressão de movimento. Então, veja, qual que é a perspectiva aqui nesse quadro? A perspectiva linear é quando tem uma linha do horizonte aqui, ó, e várias linhas do horizonte que levam até um ponto de fuga que é bem aqui no centro. Isso é perspectiva linear. Aqui ele já usou uma profundidade, mas ele não deu uma perspectiva linear, ele deu assim umas formas mais arredondadas, tá vendo? Mas dá a impressão de profundidade mesmo assim, por causa dessas coisas características que a gente falou para vocês, né? Principalmente aqui, ó, a linha aqui, né, que é feita com carvão, tom de carvão, tá? E aí esse fato dele colocar aqui, ó, as cores, essa combinação de cores, também dá essa impressão de profundidade, porque ele colocou frias aqui em cima e quentes aqui, ó, tá? Então,
as formas geométricas, né? O triângulo, o retângulo, tudo isso que ele falou que via na natureza e queria retratar, e mais também o uso da perspectiva, tá? Ó, tem uma outra aqui, outra imagem aqui que mostra pra gente, ó, o retângulo aqui, ó. Ô, prof, peraí. Olha só aqui o retângulo, tá? O cubismo rompeu com os princípios clássicos e tradicionais na arte. Luz, sombra e perspectiva, que foi inventado lá no Renascimento, né? Essas coisas tradicionais, né? Lembra que eu falei para vocês que Leonardo da Vinci, que fez esses quadros com perspectiva, com presença de sombra, de luz, né? Tudo isso para dar aquela ilusão de profundidade no quadro. Já o cubismo, ele vem mostrar pra gente que também tem formas geométricas, né? Se a gente olhar bem, a gente pode imaginar que tem formas geométricas também na natureza. Uma das primeiras vanguardas históricas do século XX destacam-se Georges Braque e Pablo Picasso, dentre outros artistas participantes, que foi o Glazes, Albert Glazes, o Fernand Langer, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Robert Delaunay, Roger de la Fresnaye e Juan Gris, tá? Vamos falar aqui sobre o Picasso. Picasso é esse senhor aí, ó. Ele nasceu em 1881 e ele faleceu em 1973. O Picasso, ele nasceu em Málaga, na Espanha. E ele foi pintor, escultor, desenhista e escreveu alguns poemas. Desde cedo ele recebeu influência do pai, que era professor de desenho e pintura. Ele expôs pela primeira vez aos 15 anos de idade, após entrar na Escola de Belas Artes de Barcelona, e morreu na França aos 92 anos. Gente, o Picasso, ele morreu rico, tá? Ele tinha bastante dinheiro, porque ele conseguiu vender bastante dos quadros. Ó. Cadê? Picasso, sobre o Picasso. Ô, prof. Nasceu em 25 de outubro, em Málaga, na Espanha. O nome completo dele, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan de Pomuceno, Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Ufa, que nome extenso, pessoal. Vocês sabiam que Picasso tinha esse tudo de nome? Hoje em dia a gente acha muito ter 3, né? Tem um nome e 2 sobrenomes. Ele tinha 2 irmãs e como filho único foi muito mimado. Filho único do sexo masculino, né? Picasso não chorou ao nascer, né? Aí o médico um tio dele chamado Salvador Ruiz, que fumava charuto, entrou no quarto e achou que o neném não estava respirando. Esse tio, sem querer, deu uma barofada no rosto da criança, que começou a chorar. Então o tio foi lá e soprou um charuto ali na cara dele, ele começou a chorar. Por esse fato, ele recebeu o nome do tio em seu sobrenome. Cada parente que chegava e adorava a criança, os pais colocavam o sobrenome no filho, principalmente porque ele era o único menino daquela família que só tinha meninas. Essa atitude de se colocar o sobrenome de todos os parentes na criança é muito comum na Espanha, tá? Então, esse que é o motivo dele ter esse nome. Todo mundo, imagina, quando você nasceu, todo mundo que chegasse lá para visitar você, a mãe, você gostou do meu filho, vou botar teu nome também. Como que seria, né, o nome da gente? Quer dizer, tem gente que, né, se ninguém gostasse, ia ficar sem sobrenome, né? Mas o Picasso teve essa sorte, muita gente gostou dele quando ele nasceu, tá? Então, essa aqui é uma obra do Picasso que chama La Demoiselle, a mais famosa. Em 1905, Picasso, um dos precursores do movimento, ficou impressionado com algumas máscaras após visita à exposição de arte africana em Paris, as quais apresentavam simplificação da forma e muitos significados sagrados, o que influenciou Picasso na produção desta obra, tá? Então, ele foi influenciado pelas máscaras africanas, e você vê a presença do que? De formas geométricas. Então, o principal objeto ali do cubismo
é as formas geométricas, que são cubos, triângulos, tá? Que a gente falou ali, ó, se você observar, além de você observar que tem várias mulheres, né, são as mademoiselles, você consegue ver bem nítido a presença das formas geométricas nessa pintura aí dele, tá? Características das pinturas cubistas. Ó, as obras cubistas revelam as várias faces de uma figura simultaneamente. Objetivo: promover a decomposição e a fragmentação e a geometrização das formas. O nome cubismo não partiu dos próprios artistas, mas dos críticos de arte da época, totalmente desconcertados com o novo caminho de expressão artística que envolvia formas geométricas na representação de figuras humanas e outros. Pessoal, sempre que começou o movimento artístico, tinha crítica. Isso chama-se crítica de arte, tá? Então, iam as pessoas lá para visitar a exposição, conhecer mais sobre aquelas obras, e eles eram chamados de críticos de arte. Então, veja, o expressionismo também foi assim, o impressionismo também foi assim, o modernismo também foi assim, o cubismo também foi assim. Todos esses movimentos, teve dadaísmo, surrealismo, fauvismo, mais um monte de outros, tá? Depois a gente vai estudar mais. Então, sempre... isso aqui é um cubismo, porque lembra a forma cubo, lembra um cubo, tá? Então, não foi os pintores que deram nome àquilo, aquele tipo de obras, eles apenas pintavam, né? Eles queriam pintar daquele jeito. E os críticos foram lá e deram esse nome, tá? Assim como os outros movimentos, que também teve muitas críticas, nem sempre positivas. Sempre que é uma arte, ela te dá a liberdade de expressão. Mas isso não quer dizer que vai agradar todo mundo. Não quer dizer que todo mundo vai ficar feliz e vai ficar achando lindo uma pintura que você fez, tá? Então, sempre vai ter críticos, sempre vai ter gente que não gostou e vai falar mesmo, tá? E esse é o objetivo da arte, é provocar as pessoas, tá? Provocar no sentido das pessoas terem uma opinião sobre aquilo, tá bom? Então, por isso que a arte, ela abre um leque, tá? Para as pessoas serem capazes de observar aquilo, analisar aquilo e ter sua própria opinião. Esse é o sentido da arte. E nunca foi diferente em nenhum dos movimentos históricos, tá bom? Então, se alguém falar que você não pode criticar uma obra, você pode sim, tanto para o bem quanto para o mal. Quer dizer, para o mal, assim, no sentido de dar sua opinião e falar que você não gostou. Tá tudo certo, tá bom? A arte é assim mesmo. Esse movimento sofreu ampla influência africana e do pós-impressionismo do francês Paul Cézanne, que a gente já falou, né? Que representava a natureza com formas semelhantes às geométricas, cones, esferas, cilindros. No cubismo se reconhecem as frases analítica e sintética. Então, tem algumas fases, o cubismo ele passou por algumas fases, tá? O analítico foi essas aí, ó, esse tipo de figura aí, desenvolvida por Picasso e Braque. Caracteriza-se pela desestruturação da figura em todos os seus elementos. Lembrem-se bem disso, o analítico, ele desestrutura a figura, tá? Como se ela fosse estilhaçada nos planos, sob todos os ângulos no mesmo instante. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. Tá? Então, isso é uma característica importante dessa fase aí, que foi o cubismo analítico. Então, veja, imagine assim a cena. Imagine que ele foi lá, o pintor foi lá, pintou tudo aquilo lá, aquele quadro, tá? Aí foi lá e jogou um objeto em cima do quadro e no mesmo momento tudo se desestruturou, tá? Toda a pintura se desestruturou e se formou de novo. E colou de novo uma na outra, os pedacinhos. E aí ela ficou desse jeito. Então, isso é o cubismo analítico. É essa desestruturação, essa bagunça na forma, tá? Você olha para ela e tenta imaginar o que é aquilo ali. Tenta entender que quadro que é aquele. Nossa, que coisa feia. Não é feio, é o cubismo, tá? Desestruturação da forma. Você pensa, nossa, esses pintores, eles ficaram crazy, né? Essa obra é uma decomposição de formas, ângulos, planos e cubos. Tá aí nesse quadradinho roxo aqui, né?
E esse é um retrato de Daniel Henry Kahlweiler, de 1910, por Pablo Picasso. Então, imagine se a cara do pessoa lá do Daniel fosse assim, né? Meio desestruturada. Ó, esse é analítico, tá, pessoal? Isso aqui já dá mais para você reconhecer a forma, né? Apesar de você conseguir ver bem ali as imagens, né? Tá vendo? É com formas geométricas que ele constrói a imagem, e os tons de castanho, ó, tons de castanho, cinza e bege, tá? E o cubismo sintético, que aconteceu depois do analítico. O sintético, ele já é o contrário. A intenção dele é tornar as figuras novamente reconhecíveis. São agregados ao suporte elementos como papel, madeira e tecidos com o objetivo, tá escrito objetivo errado aqui, tá? De despertar sugestões táteis no espectador. Então, ó, a diferença aqui já é a seguinte, que... Peraí. Voltando. Ó, gente... Aqui no cubismo sintético, ele já tenta fazer com que a pintura seja mais reconhecível. Por exemplo, você olha ali e você consegue observar... Meu mouse não está aparecendo aí para vocês. Em cima da... Agora apareceu. Você consegue observar que isso aqui não parece ser um instrumento musical? Uma partitura, ó. Não dá a impressão de que seja um violão, alguns instrumentos musicais aqui? Então... Ó, tá rasgado, né? Você vê que essa parte aqui não tá rasgada, ó, o outro aqui. Ó, esse aqui é uma desconstrução, apesar de ser uma desconstrução, tá cada um de um lado, mas você já imagina o que seja isso daqui, tá? Você já imagina a cena, tá bom? Então, o sintético, ele tem essa finalidade. O analítico foi lá e desestruturou, o sintético foi lá e reconstruiu, só que aí o suporte que eles usam, o material que eles usam já é outro, eles já constroem a pintura ali, o trabalho ali usando papel, madeira, tecido, então eles já fazem uma outra composição que seja mais tátil, para que a pessoa ela possa, inclusive, colocar a mão na obra, tá? Para poder... sentir, ó, para poder reconhecer a obra também com a mão, não só com a visão. Outra obra, olha só, já mais assim, a gente consegue ver nessa obra os elementos geométricos, né? A gente consegue ver um pouquinho de profundidade. Se você olhar aqui no fundo, ó, tá vendo aqui que tem um céu? E aqui tem mar, e aqui tem um quarto e tem alguns instrumentos. Tem uma obra que é muito parecida com essa, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Só que ela já foi feita com pessoas. E tem também os instrumentos, mas esse aí a gente vai falar depois. Então, o sintético, ele já fez o quê? Já colocou formas reconhecíveis pra gente. E aqui a Guernica ou Guernica. Esse quadro foi um dos mais chamativos, assim, do Picasso, entendeu? É o mais famoso, assim. Foi um quadro, assim, que ele sofreu muitas críticas. Vocês já tinham visto falar sobre esse quadro? Ele, na verdade, é um mural, tá? Ele aconteceu, olha ele a altura, ó, ele tem 351 por 728, ele é bem grandão. Tá? E ele está atualmente no Museu Nacional, Centro de Arte da Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha. Então, o que aconteceu? Esse quadro, ele remete ao pós-bombardeio da cidade pelos aviões da Luftwaffe, de Adolf Hitler. Essa tela, ela, do mestre das artes, se refere à brutalidade, desumanidade, desesperança da guerra. Durante revista em seu apartamento, um oficial nazista parou diante da fotografia do mural Guernica e perguntou: "Foi você quem fez isso?" para o Picasso. E ele respondeu: "Não, foi vocês que fizeram." Porque ele representa ali, pessoal, a guerra, tá? Então é a tristeza, veja que
pessoas fugindo, uma mãe segurando seu filho ali que chora, um cavalo, então um touro. Então, assim, são várias coisas que remetem à tristeza e à dor que as pessoas sofreram durante aquele bombardeio, tá? Que teve lá. Então, nós vamos parar aqui, tá? E daqui a pouco a gente volta com a segunda aula, dando continuidade a falar sobre o cubismo, tá bom? Um intervalinho aí para vocês tomarem uma água e a gente já volta.